Bom, pessoal, eu vou agora estudar, nós vamos começar a estudar a parte de rotações, né? Então, a ideia como sempre, né, seguir basicamente o que o Marion diz, né, interpretar o que tá dito lá. E vocês vão ver que rotações, no caso mais geral, é um desafio razoável do ponto de vista formal, tá? Então, não é uma coisa muito simples uh, de ser tratado matematicamente quando eu tenho um caso geral, mas eu tenho alguns casos que o tratamento é um pouco mais simplificado. Bom, então o que eu vou tratar aqui? Eu vou tratar essencialmente de corpos rígidos. Né? Um corpo rígido vai ser considerado, um corpo vai ser considerado rígido, né, se as distâncias relativas de suas partículas vão se manter fixas. Né? Então nesse capítulo a gente vai assumir também que os corpos são distribuições contínuas de massa, em que eu não tenho mudança relativa das posições. Tá? Então eu não mudo a posição de um lado para o outro, ao contrário, por exemplo, de uma geleia. Né? Tá? Então aqui, uma esfera de metal, por exemplo, é um belo exemplo de corpo rígido. Uma geleia já não é um exemplo de corpo rígido. Tá? Bom, o que acontece? Se eu tenho um movimento de rotação onde meu eixo de rotação é unidimensional, ou seja, se eu basicamente tenho uma única direção de movimento, eu posso tratar isso com muita facilidade, porque eu tenho uma analogia muito forte com o que acontece no caso de translação. Então, o movimento rotacional e o movimento translacional, como a gente vai ver, tem uma série de analogias que a gente pode usar. No caso em que eu tenho o meu movimento consiste de uma translação e uma rotação em torno do centro de massa, esse caso também é relativamente simples de tratar. O que vai ser complicado é o caso em que eu tenho rotações em 3 dimensões. Tá? Nessa situação, eu tenho realmente que usar uma matemática relativamente sofisticada, porque eu vou ter mudanças, né, bastante complexas aí para descrever esse, esse sistema. Eu vou precisar realmente entender o que é aquilo que a gente chama de momento de inércia e aplicar nessa classe de problemas. Tá? Então, o caso genérico é bastante mais complexo. Quais são os conceitos chaves aqui? Então, primeiro vai ter a questão de momento angular, que ele vai desempenhar o mesmo papel que na translação a gente tem um momento linear. O momento de inércia vai desempenhar o mesmo papel que a massa. Só que o momento de inércia, nós vamos ver que não é mais um escalar, como é a massa, ele vai se transformar num tensor. Eu tenho a velocidade angular, que o equivalente seria a velocidade. Eu tenho torque, que o equivalente seria a força. Eu tenho aceleração angular, que seria o equivalente à aceleração. A gente vai mostrar também que eu consigo caracterizar rotações usando aquilo que a gente chama de ângulos de Euler. Então a gente consegue caracterizar as rotações entre dois pares de eixos, né, com 3 ângulos, que são chamados ângulos de Euler, entre várias possibilidades. Tá? Então nós vamos estudar esses conceitos ao longo dessas aulas aqui. Bom, e agora nós vamos fazer um exemplo bem simples aqui, no caso do movimento unidimensional, para vocês verem do que eu estou tratando. Bom, então agora a gente vai estudar o problema do... Basicamente é um cilindro, né, que está desenrolando. Tá? Então, à medida que ele desenrola, né, ele está preso numa corda aqui, e ele vai desenrolando aqui, ele vai girando em torno desse eixo aqui, com uma determinada velocidade angular, com uma determinada aceleração. Aí o exemplo está pedindo para a gente calcular as mais diferentes quantidades aqui, né? Então, velocidade angular, tensão e todo o resto. Aqui tem uma corda, né, que está enrolada nesse cilindro. Então vamos lá. A força que vai atuar aqui basicamente vai ser a força da gravidade. Note que o eixo Y está apontando para baixo, né? E eu tenho a tensão que está aqui. O torque, tá? Isso aqui é o torque. O torque, ele é o equivalente à força no caso de rotação. Aí ele vai ser dado basicamente pela força, pelo produto vetorial da distância aqui, tá? Então esse vetor teria um vetor aqui, ó, que vai
da origem até esse ponto aqui. Tá? Vou fazer com outra cor aqui, ficou muito fraco. Tá? Então tem um vetor que vai... Opa! Então o vetor vai até aqui. Tá? Nesse ponto aqui, ó, onde é aplicada a força. Tá? Então o torque então, vai ser... Nesse caso, notem que os dois são perpendiculares, então, portanto não tem ângulo aqui relevante. Então vai ser R, que é o raio do meu cilindro, né? Multiplicado por T, que é a força nesse caso. O torque é igual a I, esse I aqui, ó, é chamado de momento de inércia, tá certo? Isso aqui é o momento de inércia. Nós vamos discutir esses conceitos com muito mais detalhes no que vem a sequência, tá? Aqui fica apenas como um exemplo do tipo de abordagem que a gente vai usar. Bom, e aqui tem uma equação que é crítica, que é o seguinte: para a corda descer, ela tem que desenrolar. Então, e a gente vai então mostrar que na verdade, tem uma relação entre o ângulo θ e quanto ela desce, tá? Então, assim, ou seja, ela vai descer conforme o comprimento da circunferência que ela percorreu. Esse comprimento vai ser dado pelo ângulo θ vezes R. Tá? A gente está assumindo que em t igual a zero, tá? θ igual a zero. Tá? Ela vai desenrolar aqui dessa maneira. Então, y igual a rθ. E o momento de inércia para um cilindro é dado por mr ao quadrado sobre 2, também é um valor tabelado. Tá? Bom, daqui o que a gente conclui dessa primeira equação aqui, né? A gente conclui que y ponto, eu estou dividindo por m aqui, vai ser g menos t sobre m. Só que o que acontece? G é g, né? Nesse caso aqui não tem nenhum drama, né? E essa quantidade aqui vai ser dada por I θ ponto, tá certo? Dividido por M. Só que G vai ficar G, I é igual a MR ao quadrado. E θ ponto, vamos lá. Y ponto é igual a R θ ponto. Estou tirando essa equação aqui. E y ponto igual a R θ ponto. Então eu fico com mr ao quadrado sobre 2 aqui. M vezes θ ponto, né? A aceleração angular, que é igual a y ponto, dividido por E T sobre M, aqui, né? Então, dessa equação aqui, eu tiro que T é igual a I θ ponto sobre R. Aqui que tá. E aqui eu fico com M. E aqui eu tiro então que G menos MR ao quadrado sobre 2mr ao quadrado, y ponto, então vai cortar, e eu fico então com G menos y ponto sobre 2. Tá? Então eu fico com y aqui. Ponto. Bom, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer agora, essencialmente, é o seguinte, que eu posso reagrupar esses termos, né? Então fico com
3 meios de y ponto ponto é igual a g, ou seja que y ponto ponto é igual a 2g sobre 3, que é o resultado importante, né? Porque agora o que acontece? Por exemplo, eu posso obter daqui que y ponto é igual a 2gt sobre 3, e eu posso obter daqui que isso é igual a gt ao quadrado sobre 3. Tá? Para que eu estou usando o fato que, bom, que o corpo é largado, né? Então, no início, θ ponto também é zero, tá? Θ ponto é zero, então y ponto é zero, tá? Ela é largado da origem. Então, eu tenho essas quantidades aqui. E agora, é relativamente fácil, por exemplo, calcular a tensão, porque a tensão agora vai ser simplesmente mr ao quadrado sobre r, que multiplica θ ponto ponto, certo? θ ponto ponto é y ponto ponto dividido por r, então vai ser vezes 2g sobre 3, dividido por r. Então vai cortar, vai ter um r aqui, um r aqui, um r ao quadrado aqui, e eu fico então com 2mg sobre 3. Tá? Bom, e assim eu posso calcular também, não vou fazer aqui, mas eu posso calcular θ ponto, θ2 pontos, que simplesmente são substituições de variáveis relativamente triviais, nesse caso.